Um grupo de jovens chegou aos antigos silos abandonados à noite para passar um tempo longe dos adultos. No entanto, seus planos mudaram drasticamente quando um dos meninos notou uma escotilha lateral aberta. Ele olhou para dentro e imediatamente ligou para a linha de emergência 911. O primeiro a chegar ao local foi o policial Michael Thomas. Os jovens mostraram a ele a pequena escotilha coberta por uma tranca enferrujada. Thomas abriu a porta, iluminou com sua lanterna e viu um jovem imóvel no chão de concreto. Ao lado dele havia uma velha caixa de metal. Mais tarde, quando os investigadores chegaram ao local do crime, a identidade do jovem foi estabelecida quase imediatamente. Era Ryan Harris, que estava sendo procurado sem sucesso por várias semanas em Cheyenne. Na caixa foram encontrados pertences pessoais de sua namorada, Jenna Marshall, incluindo fotos, roupas íntimas e um grampo de cabelo que havia desaparecido muitos meses antes. Ficou claro que o desaparecimento de Ryan não foi um acidente. As investigações começaram a esclarecer as circunstâncias que levaram Ryan a este silo e à caixa de metal com objetos estranhos. Em breve, a polícia descobriria quem trouxe Ryan para cá e por quê. Para entender como o jovem foi parar no prédio abandonado, é preciso voltar cerca de um mês e observar sua vida de fora. Ryan Harris nasceu e cresceu na pequena cidade de Cheyenne, Wyoming. Na época dos acontecimentos, ele tinha 19 anos. Ryan levava uma vida completamente comum. Ele trabalhava de forma estável há 1 ano e meio em um rancho local como assistente de gerente. Os superiores falavam positivamente sobre ele, sem reclamações. O jovem era responsável, chegava a tempo e realizava seu trabalho com diligência. Ryan não tinha muitos amigos íntimos, mas cada um deles era uma pessoa de confiança. O mais próximo entre eles era Caleb Stone, da mesma idade de Ryan. Os meninos eram amigos desde a escola primária e cresceram praticamente juntos. Eram frequentemente vistos no café local ou na quadra de basquete. Os vizinhos estavam acostumados a vê-los constantemente juntos. Além de seu amigo, Ryan tinha uma namorada, Jenna Marshall. Eles estavam juntos há cerca de 1 ano, e todos que os viam juntos pensavam que tudo ia bem com o casal. Jenna diria mais tarde que não houve grandes brigas ou desentendimentos significativos entre ela e Ryan. Ele sempre cuidava dela, buscava-a no trabalho e passava seu tempo livre com ela. Os pais de Ryan enfatizaram durante os interrogatórios que seu filho não tinha nenhuma ligação com o crime ou dívidas. Eles também notaram que, literalmente, alguns dias antes de seu desaparecimento, ele havia sacado $200 em dinheiro de sua conta para comprar ingressos para um concerto para Jenna. O amigo de Ryan, Caleb, também falou prontamente com a polícia, explicando que eles haviam combinado de se encontrar naquela noite nos antigos silos para simplesmente sair e tomar uma cerveja. Caleb garantiu que havia chegado a tempo, mas não encontrou seu amigo. Ele acrescentou que ligou para Ryan, mas este não atendeu. Depois de esperar cerca de 20 minutos, Caleb supostamente decidiu que seu amigo simplesmente havia mudado de ideia e voltou calmamente para casa. Nem amigos nem familiares conseguiam se lembrar de alguém que pudesse ter querido prejudicar Ryan. À primeira vista, sua vida parecia completamente normal. Trabalho no rancho, bom relacionamento com a namorada, um amigo leal. Nada incomum ou suspeito. Mas foi exatamente isso que intrigou os investigadores. Eles precisavam descobrir por que um jovem de 19 anos completamente comum apareceu de repente em um local isolado ao lado de uma caixa estranha com objetos desconhecidos. A família e a polícia começaram a investigar o círculo de conhecidos de Ryan Harris, na esperança de encontrar alguma pista. O dia 10 de outubro de 2005 foi o último dia em que Ryan Harris foi visto com vida. Tudo começou como de costume. Manhã, trabalho, conversas curtas com colegas. Segundo o gerente do rancho onde o jovem trabalhava há mais de 1 ano, ele encerrou seu turno sem incidentes e saiu por volta das 6 da tarde. Em casa, ele não ficou muito tempo. Sua mãe lembrou que o filho entrou, trocou de roupa rapidamente e parecia calmo, embora um pouco cansado. Ele disse que iria se encontrar com Caleb Stone naquela noite, seu amigo desde a infância. Antes de sair, Ryan comentou que talvez passasse na casa de Jenna mais tarde. Essas foram as últimas palavras que seus pais ouviram. O histórico de conversas entre Ryan e Jenna naquele dia foi normal.
Eles trocaram mensagens curtas, discutindo planos e o concerto ao qual iriam juntos. A última vez que Jenna recebeu uma mensagem dele foi por volta das 7h30. Estou indo para o Caleb. Ligo mais tarde. Depois disso, o telefone silenciou. Mais tarde, as operadoras de telefonia móvel confirmaram que o aparelho permaneceu ativo até às 11 da noite, antes que o sinal desaparecesse completamente. Na manhã seguinte, Ryan não apareceu para trabalhar. Os pais ligaram para o rancho, mas lá responderam que ele não havia comparecido e ninguém sabia onde ele poderia estar. O telefone ainda não respondia. Às 8 da manhã do dia 11 de outubro, a família Harris foi ao escritório do xerife do condado de Laramie e registrou um boletim de ocorrência oficial de pessoa desaparecida. 3 dias depois, a caminhonete de Ryan foi encontrada na beira de uma estrada de terra, a Old Depot Road, a 20 milhas da cidade. O carro estava parado, as portas estavam trancadas e dentro estavam documentos, chaves e um cabo de carregador de telefone. Não foram encontrados vestígios de luta ou acidente. Para os pais, este foi um sinal alarmante. Ryan nunca deixava seu carro sem motivo. A busca começou. Voluntários, vizinhos, amigos se juntaram. Caleb participou ativamente, ajudando a colar cartazes e não se afastando da família de Ryan. Jenna ia quase todos os dias, ajudando a organizar as ligações e verificar as pistas recebidas. Mas os dias se transformaram em semanas, e cada vez mais pessoas entendiam. A história provavelmente teria um final ruim. No dia 4 de novembro, tudo mudou. Alguns jovens decidiram passar a noite nos antigos silos nos arredores da cidade. Eles não sabiam que Ryan havia ido exatamente para lá. Quando um deles notou a escotilha encostada e olhou para dentro, começou o que mais tarde seria chamado de o caso mais estranho do condado de Laramie. Quando a polícia aceitou o boletim de ocorrência de pessoa desaparecida de Ryan Harris, o primeiro passo foi encontrar seu carro. Nesses casos, o veículo é o principal local para a busca de pistas, pois geralmente indica as rotas e planos do desaparecido. Todas as patrulhas do condado receberam imediatamente um aviso de busca pela Ford Ranger prateada de Ryan. Nos 3 dias seguintes, a polícia recebeu dezenas de ligações falsas sobre um suposto avistamento de Ryan. A verificação de cada uma levou horas e não trouxe nada. No dia 13 de outubro, uma patrulha notou a caminhonete conhecida na beira da estrada de terra Old Depot Road, a cerca de 20 milhas de Cheyenne. Aquele era um lugar incomum para um jovem que nunca havia passado por ali antes. A área era deserta, cercada por campos, e os moradores locais raramente usavam aquela estrada. O carro estava bem estacionado, as portas estavam trancadas, não foram encontrados danos. Uma equipe de investigação chegou ao local. Os policiais examinaram cuidadosamente o veículo e os arredores. Não foram encontrados vestígios de luta, danos ou algo suspeito. O carro parecia que seu dono havia saído por um curto período e deveria retornar em breve. No entanto, com uma análise mais detalhada, ficou claro. A situação estava longe de ser típica. Dentro do carro, as chaves estavam diretamente no banco do motorista, o que parecia estranho. Ninguém simplesmente deixa as chaves assim. No chão, sob o banco do passageiro, foi encontrado um cabo de carregador, mas o próprio telefone não estava em lugar algum. Os investigadores anotaram isso como um detalhe incomum, já que Ryan estava sempre acessível e geralmente não se separava de seu celular. A pista mais importante foi encontrada no porta-luvas. Ali estavam $200 em dinheiro, cuidadosamente presos com um elástico. A família confirmou que Ryan havia sacado o dinheiro recentemente. Ele queria comprar ingressos para um concerto para Jenna. O dinheiro parecia intocado, como se Ryan tivesse a intenção de usá-lo mais tarde, mas o havia deixado no carro por algum motivo. Os investigadores ampliaram o raio de busca para 100 metros, verificando pegadas de pneus e sapatos, mas nenhuma pista adicional foi encontrada. O carro estava parado como se tivesse sido deliberadamente estacionado ali, e houve um esforço cuidadoso para não deixar rastros. Também foi verificada a câmera de segurança mais próxima em um posto de gasolina que havia registrado um veículo semelhante na noite de 10 de outubro, movendo-se na direção da Old Depot Road. Infelizmente, o motorista não pôde ser identificado. Na noite do mesmo dia, o xerife se encontrou com os pais de Ryan e lhes contou sobre a descoberta do carro.
Para a família, esta foi uma boa e uma má notícia ao mesmo tempo. O carro havia sido encontrado, mas não havia explicações para o que havia acontecido com seu filho. A polícia estava particularmente interessada no telefone, que não estava no carro, e começou a preparar um pedido à operadora de telefonia móvel para determinar sua última localização. O dinheiro no porta-luvas tornou-se a primeira peça de evidência material, mas não respondia à pergunta principal: onde estava o próprio Ryan? A polícia não tinha evidências diretas, testemunhas ou outras pistas óbvias. Havia apenas um carro abandonado que mais confundia do que explicava. Os investigadores entenderam que não avançariam sem uma conversa com os confidentes mais próximos de Ryan, sua namorada Jenna e seu melhor amigo Caleb. Em poucos dias, ambos foram convocados para interrogatórios separados na delegacia. E logo se revelaria que exatamente essas conversas mudariam completamente a direção da investigação. Depois que a polícia conversou com Jenna Marshall e Caleb Stone, a investigação obteve os primeiros detalhes sobre a personalidade de Ryan. Jenna o descreveu como uma pessoa calma, sem conflitos, que evitava qualquer problema. As declarações de Caleb foram semelhantes, mas sua incerteza em relação ao último encontro com o amigo despertou leves suspeitas nos detetives. Por enquanto, esse detalhe foi adiado para uma verificação mais detalhada posteriormente. Enquanto os detetives coletavam informações, a atenção voltou-se novamente para o dinheiro encontrado no carro de Ryan. $200 em dinheiro e a área isolada onde o veículo foi descoberto deram aos investigadores motivos para suspeitar que poderia se tratar de um negócio ilegal. Um jovem que nunca havia tido problemas com a lei antes poderia ter sido acidentalmente envolvido em algo assim. Foi exatamente essa versão que a polícia decidiu verificar primeiro. Rapidamente, descobriu-se que havia uma pessoa em Cheyenne que era regularmente mencionada em relatórios policiais. Era Trevor Brooks, um traficante local bem conhecido pelas autoridades. Os detetives suspeitaram que Ryan poderia ter se encontrado com ele naquela noite. A versão parecia lógica, e a polícia decidiu falar diretamente com Brooks. Trevor foi convidado para uma conversa na delegacia. Ele veio por conta própria, agindo de forma confiante e respondendo às perguntas calmamente. Ele confirmou que conhecia Ryan, mas apenas porque viviam na mesma área. No entanto, ele negou categoricamente qualquer conexão ou negócio. Os investigadores receberam suas palavras com cautela, sabendo que cada palavra precisava ser verificada. A verificação de seu álibi começou com os registros telefônicos. Segundo os dados da operadora, na noite de 10 de outubro, Trevor estava longe da Old Depot Road. Várias testemunhas confirmaram. Ele passou a noite toda em um bar, onde era bem lembrado. Câmeras de vigilância o registraram durante todo o tempo no estabelecimento, quando Ryan poderia ter desaparecido. Isso confirmou completamente suas declarações e excluiu o envolvimento de Trevor nos eventos daquela noite. Após verificar Brooks, os investigadores decidiram examinar também seu círculo social. Talvez outra pessoa pudesse estar ligada a Ryan. No entanto, nenhum dos conhecidos do traficante verificados conhecia o jovem pessoalmente. Em uma cidade desse tamanho, as pessoas se conhecem rapidamente, e a ausência de qualquer sobreposição convenceu a polícia de que a versão não tinha base real. O último argumento para que o dinheiro não estivesse relacionado a atividades ilegais foi fornecido pelo extrato bancário de Ryan. Segundo os documentos oficiais, ele havia sacado $200 alguns dias antes de seu desaparecimento. Os pais confirmaram aos investigadores. O jovem queria comprar ingressos para um concerto para Jenna e havia preparado esse dinheiro especificamente. Assim, a versão sobre drogas, que antes parecia promissora, perdeu completamente seu sentido. Após a exclusão da versão criminal, a investigação estagnou. A polícia não tinha evidências óbvias, motivos ou outras versões. Os detetives decidiram retornar a Caleb e Jenna, pois entenderam. A única maneira de avançar era verificar o círculo mais próximo de Ryan. Exatamente então, eles descobririam que o motivo de seu desaparecimento estava muito mais próximo do que parecia a princípio. No início de novembro, a investigação sobre o desaparecimento de Ryan Harris havia praticamente parado. Todas as versões foram verificadas e descartadas. Na polícia, começou-se a supor que Ryan simplesmente havia deixado a cidade voluntariamente,
embora a família negasse veementemente essa possibilidade. Eles continuavam lembrando que ele havia sacado dinheiro antecipadamente para um presente para Jenna e não poderia ter ido embora tão repentinamente. A situação mudou na manhã de 4 de novembro de 2005. Às 10h47, o despachante do condado de Laramie recebeu uma ligação na linha 911. Vários jovens tentavam explicar que haviam descoberto algo assustador perto dos antigos silos da empresa Granco. Eles falavam de forma confusa e se interrompiam constantemente. O operador enviou imediatamente a patrulha mais próxima para o local. Os edifícios abandonados ficavam a cerca de 500 metros do trecho da Old Depot Road, onde a caminhonete de Ryan havia sido encontrada anteriormente. No início da investigação, a polícia considerou isso uma coincidência aleatória e não deu atenção especial ao objeto. 20 minutos depois, uma patrulha policial já estava no local. Os jovens esperavam em silêncio na estrada e apontaram para os oficiais que chegavam uma escotilha lateral aberta de um dos armazéns. Um dos policiais apontou sua lanterna para dentro e imediatamente ficou imóvel ao perceber a gravidade da descoberta. No chão de concreto, entre poeira e lixo, jazia um jovem que correspondia completamente à descrição de Ryan Harris. Nas proximidades havia uma velha caixa de metal coberta por uma camada de ferrugem. Os policiais de patrulha chamaram imediatamente peritos forenses e investigadores. Enquanto esperavam a chegada deles, os oficiais decidiram examinar a caixa encontrada. Eles a abriram cuidadosamente ali mesmo e viram pertences pessoais de Jenna Marshall, grampos de cabelo, fotos e várias peças de roupa. Ficou imediatamente claro. Essas coisas já haviam sido relatadas como desaparecidas por Jenna. Peritos forenses e investigadores examinaram o local minuciosamente. A escotilha pela qual os jovens haviam descoberto Ryan estava equipada com uma tranca maciça que só podia ser fechada por fora. Os jovens já a haviam encontrado aberta, o que levou os investigadores a pensar. Alguém poderia ter voltado mais tarde e aberto a porta novamente. Mais tarde, relatórios meteorológicos confirmaram. No dia 1 de novembro, uma forte tempestade com rajadas de vento de até 80 km por hora havia atingido o condado, o suficiente para arrancar a tranca enferrujada. Ao examinar cuidadosamente o interior da escotilha, os investigadores descobriram arranhões recentes e pequenas amolgadelas, que indicavam claramente tentativas de sair de dentro. Os legistas logo determinaram que o jovem havia ficado preso por pelo menos 3 semanas. Suas roupas e pertences correspondiam completamente à descrição da família. Em seus bolsos foram encontradas chaves de casa e um isqueiro. O telefone estava faltando. Tornou-se óbvio que era impossível se libertar dali, e ninguém ouviria gritos de socorro em um lugar como aquele. 2 dias depois, em 6 de novembro, a polícia recebeu o relatório preliminar do legista. De acordo com o relatório, a causa da morte foi desidratação, causada pela longa permanência sem água. Mas o detalhe mais importante do laudo foi um traumatismo crânioencefálico que ele havia sofrido pouco antes de ser aprisionado. Os especialistas explicaram que o golpe foi forte o suficiente para causar desorientação e perda parcial da consciência, mas não tão grave, a ponto de imobilizá-lo completamente. Ryan obviamente havia recuperado a consciência e tentado sair, mas suas forças o abandonaram rapidamente. Exatamente essas conclusões forçaram a polícia a reavaliar todo o caso. Agora, o desaparecimento de Ryan foi oficialmente investigado como um crime intencional. Os detetives do condado de Laramie se concentraram novamente nos amigos mais próximos do jovem, Jenna Marshall e Caleb Stone. Se antes eles eram considerados apenas testemunhas importantes, a investigação agora os via de outra forma, como pessoas que possivelmente escondiam detalhes importantes. Após a descoberta de Ryan no silo, os investigadores perceberam que a situação era muito mais séria do que parecia a princípio. Cada nova evidência indicava que as ações daquela noite não foram um acaso, mas parte de um plano claro. A polícia começou a se preparar para novos interrogatórios de Jenna e Caleb, convencida de que um deles possuía a chave para desvendar os eventos que haviam levado o jovem a uma armadilha da qual ele não pôde escapar. Depois que o caso da morte de Ryan Harris foi oficialmente classificado como um crime intencional,
A equipe de investigação do condado de Laramie decidiu examinar novamente a caixa de metal que havia sido descoberta ao lado dele, no silo abandonado. Ela estava listada nos arquivos como evidência EV004. Até então, o objeto não havia chamado atenção especial, mas agora sua importância havia crescido muito. Os peritos forenses iniciaram uma perícia adicional. A caixa era feita de metal antigo, coberta de ferrugem e apresentava numerosos arranhões. Na parte externa da tampa, apesar do tempo e da ferrugem, os especialistas descobriram impressões que eram claras o suficiente para serem identificadas. Nas paredes internas havia vestígios de contato frequente, impressões de mãos, vestígios de suor e gordura, além de partículas de epitélio. Quando os investigadores abriram a caixa, entenderam imediatamente que não estavam lidando com um aglomerado aleatório de objetos. Todo o conteúdo estava cuidadosamente organizado e escondido sob uma camada de jornais antigos. Primeiro, os detetives viram fotos. Elas mostravam Jenna Marshall, mas todas as imagens haviam sido obviamente tiradas sem o conhecimento dela. A garota estava na rua, perto de sua casa, em um café, em um estacionamento. As fotos foram tiradas secretamente, à distância e até mesmo à noite. Os investigadores determinaram imediatamente que as fotos não haviam sido tiradas de uma vez, mas em diferentes períodos. Isso indicava uma observação sistemática. Os peritos forenses removeram cuidadosamente as fotos e as protegeram como evidências separadas. Entre as fotos, havia em um pacote separado um prendedor de cabelo. Parecia velho e, obviamente, tinha sido usado muitas vezes. Especialistas notaram resíduos de material biológico e várias impressões digitais parcialmente identificáveis nele. Obviamente, alguém guardava o prendedor com cuidado e lhe atribuía um significado especial. Por último, no fundo da caixa estavam objetos pessoais. Roupa íntima feminina cuidadosamente dobrada e limpa. Estavam cuidadosamente escondidos como se representassem algo extremamente importante para o dono da caixa. Ficou imediatamente claro que a pessoa que havia coletado e guardado essas coisas nutria uma obsessão peculiar e um interesse doentio por Jenna. Os investigadores prepararam o procedimento de identificação com cautela, sabendo o quão delicado era esse momento. No dia seguinte, Jenna foi chamada à delegacia. Explicaram-lhe brevemente o que aconteceria a seguir, após o que a menina examinou os objetos encontrados. Ela reconheceu o prendedor de cabelo imediatamente. Jenna contou que era um presente de sua avó, que ela havia perdido há cerca de 1 ano. Naquela época, a menina não havia dado importância e pensou que simplesmente o havia perdido em algum lugar da casa. Agora ela tinha que admitir que o prendedor havia sido roubado. Quando lhe mostraram as fotos, Jenna as encarou em silêncio por um tempo. Então confirmou que as via pela primeira vez. Ela não podia imaginar que alguém a havia seguido por tanto tempo e sem que ela percebesse. Essa notícia a abalou profundamente e ela começou a perceber o perigo real. Por último, Jenna identificou os objetos pessoais que, ela se lembrou, haviam desaparecido de seu quarto há alguns meses. Ela disse que havia notado o desaparecimento, mas na época decidiu que simplesmente os havia perdido. Agora ficava óbvio. Alguém havia invadido sua casa e levado objetos pessoais secretamente, gradualmente e regularmente. Cada uma de suas palavras foi cuidadosamente registrada pelos investigadores no protocolo oficial de identificação. Assim, foi confirmado que todos os objetos realmente pertenciam a ela e haviam desaparecido gradualmente ao longo de um período de cerca de 1 ano. A menina deixou a delegacia profundamente abalada. Em seu comportamento não havia contradições ou incerteza, apenas choque e medo sinceros. Após o procedimento de identificação, a caixa foi novamente selada e imediatamente enviada para uma análise dactiloscópica adicional. A principal tarefa agora era determinar o dono das impressões encontradas. Em primeiro lugar, os investigadores queriam compará-las com as amostras de Caleb Stone, dadas suas estranhas declarações e seu comportamento nos interrogatórios anteriores. Mas enquanto os resultados da análise não chegassem, isso permanecia apenas uma das versões a serem verificadas. Assim, os detetives ainda não podiam afirmar definitivamente a quem a caixa pertencia.
Eles apenas entendiam que a pessoa que a havia montado tinha uma obsessão patológica por Jenna. Foi exatamente essa descoberta que levou o grupo de investigação a tomar a decisão de preparar urgentemente uma busca na casa de Caleb Stone. Os detetives esperavam que, se sua versão estivesse correta, objetos semelhantes ou outras evidências também poderiam estar guardados em sua casa. No entanto, ainda não havia certeza de que as impressões na caixa corresponderiam exatamente às de Caleb. Mais tarde, os investigadores descobriram que Caleb havia trabalhado no verão no armazém da Grain Co. e tinha acesso a esses silos. Ele escolheu este lugar porque o considerava abandonado e seguro. Agora, a investigação se aproximava de seu ponto decisivo, a verificação do principal suspeito e de seu círculo íntimo. O próximo passo da investigação era precisamente encontrar provas irrefutáveis e determinar finalmente quem realmente havia perseguido Jenna e qual a relação dessa pessoa com o destino de Ryan Harris. Alguns dias depois que Jenna Marshall identificou os objetos pessoais, os investigadores receberam o relatório detalhado do laboratório forense do condado de Laramie. Este era um documento-chave que finalmente poderia fornecer respostas importantes à investigação. Os especialistas começaram com a análise do recipiente metálico encontrado ao lado de Ryan Harris no silo abandonado. Os peritos forenses trataram cuidadosamente o recipiente com um pó especial, após o que descobriram e protegeram 19 impressões digitais. Algumas marcas estavam borradas e indistintas. Outras estavam perfeitamente preservadas e permitiam uma fácil identificação do proprietário. Na parte externa da tampa, foram encontradas impressões rasas e borradas. Após comparação com as amostras, descobriu-se que elas pertenciam a Ryan Harris. Segundo a avaliação dos especialistas, Ryan provavelmente segurou o recipiente brevemente em suas mãos quando o encontrou e abriu pela primeira vez. A superficialidade e o embaçamento das impressões confirmaram essa teoria. O contato foi curto e único. No entanto, vestígios muito mais importantes foram encontrados no interior do recipiente, na parte interna da tampa, nas laterais e no fundo. Essas impressões se destacavam por sua clareza e frequência. Os especialistas concluíram com certeza que uma e a mesma pessoa havia usado esse recipiente regularmente e por um longo período. As impressões digitais no interior pertenciam a Caleb Stone, o que foi confirmado pela comparação com as amostras coletadas durante seus primeiros interrogatórios. Com base na disposição das marcas, os peritos forenses puderam descrever os hábitos do proprietário. O recipiente era aberto cuidadosamente com 2 mãos, o conteúdo era retirado frequente e delicadamente, sendo remexido e examinado várias vezes. As impressões se sobrepunham, mostrando um contato regular e sistemático. Isso indicava que os objetos guardados ali tinham um valor especial para o proprietário. Após a apresentação do relatório do laboratório aos investigadores, o chefe do grupo declarou oficialmente aos seus colegas que agora eles tinham uma conexão irrefutável entre Caleb Stone, o recipiente e os objetos pessoais de Jenna Marshall. Assim, pela primeira vez, a investigação conseguiu obter uma prova material confiável que ligava Caleb à evidência-chave. Essas conclusões forçaram os investigadores a reconsiderar as versões originais. Caleb havia insistido anteriormente na versão do ciúme, mas os novos fatos provaram um motivo completamente diferente. Agora, a investigação se concentrava na versão de que Caleb havia perseguido Jenna por um longo período, coletando secretamente seus objetos pessoais e fotos. Ryan, que descobriu esse segredo acidentalmente, colocou Caleb em uma situação de pânico, o que o levou a tomar a decisão fatal de esconder suas ações a todo custo. Assim, o caso, que começou com um desaparecimento misterioso, transformou-se em uma investigação de um stalking de vários meses, que terminou em um final trágico. O relatório datiloscópico tornou-se o ponto de partida para a prova do verdadeiro motivo: uma obsessão mórbida. E não um ciúme banal, como se pensava inicialmente. Os investigadores agora tomaram a decisão final de preparar e realizar uma busca autorizada na casa de Caleb Stone. Exatamente lá, eles esperavam encontrar evidências adicionais que confirmassem que o recipiente encontrado não era de forma alguma o único esconderijo que o suspeito usava para suas coleções secretas. Após a apresentação dos resultados da perícia forense que confirmaram a ligação de Caleb Stone com o recipiente metálico,
uma nova e importante questão surgiu para os investigadores. Eles duvidavam se Caleb teria sido capaz de levar Ryan Harris sozinho para o silo, sem recorrer à ajuda externa. Os detetives entenderam que exatamente disso dependia se eles precisariam procurar uma segunda pessoa ou se Caleb era o único culpado. Para verificar cuidadosamente essa versão, os investigadores organizaram uma verificação detalhadamente preparada diretamente no local do crime, naquele mesmo silo da empresa Green Co. Peritos forenses e investigadores recriaram as condições de forma a se aproximarem o máximo possível das da noite do desaparecimento de Ryan. A mesma hora do dia, iluminação semelhante, posição idêntica da escotilha e do entorno. Para a realização do experimento foi utilizado um modelo que imitava ao máximo o peso e a estatura de Ryan. O boneco pesava cerca de 170 libras, o que correspondia aos parâmetros físicos do jovem. Tal construção permitiu aos especialistas estimar com precisão o esforço necessário e a manejabilidade que eram necessários para introduzir o objeto. O grupo de investigação envolveu no experimento um policial que correspondia a Caleb Stone em tamanho e condição física. Ele deveria tentar mover o boneco sozinho para a escotilha estreita do silo. Especialistas e peritos forenses observaram cada uma de suas tentativas de perto e registraram o tempo e o esforço. As primeiras tentativas geraram certas dúvidas nos investigadores. O oficial tentou introduzir o objeto, pegando-o com as duas mãos, mas o corpo não passava pela escotilha e ficou preso várias vezes na borda. Parecia que seria fisicamente extremamente difícil para uma pessoa sozinha realizar isso. Os investigadores começaram a considerar a possibilidade da presença de outra pessoa. O primeiro experimento falhou. O boneco do corpo ficou preso na abertura. Um dos especialistas sugeriu mudar o ângulo, e somente após várias tentativas sem sucesso, o experimento foi bem sucedido. Ele mudou o ângulo de agarre do boneco, levantou-o com o ombro e introduziu o corpo em um ângulo diferente na abertura. Essa tentativa foi bem sucedida. O boneco deslizou para a escotilha sem dificuldades significativas e repetições subsequentes do experimento confirmaram, com a abordagem correta e o conhecimento da posição, um homem adulto é capaz de realizar tal ação sozinho. Os especialistas registraram cada etapa da verificação em vídeo e em protocolos. Também foi notado que o esforço necessário era perfeitamente gerenciável para uma pessoa da estatura de Caleb Stone, especialmente considerando a situação estressante em que ele se encontrava. Após uma série de repetições bem-sucedidas, os laboratórios descartaram completamente a necessidade de um segundo envolvido. Para eliminar qualquer dúvida, os investigadores realizaram adicionalmente uma nova inspeção da área circundante e do próprio silo. O objetivo era claro: garantir que não houvesse vestígios de um possível cúmplice que pudessem ter sido ignorados anteriormente. A cuidadosa verificação da área não revelou novas pegadas, impressões digitais ou outras pistas que indicassem a presença de outra pessoa. Os resultados do experimento e a nova inspeção convenceram completamente os investigadores de que a versão com um possível cúmplice não se confirmou. Agora os investigadores tinham motivos válidos para supor que Caleb Stone havia agido exclusivamente sozinho e que ninguém mais estava envolvido nos eventos daquela noite. Essas conclusões ajudaram os investigadores a reconstruir definitivamente a cadeia de eventos. Caleb escondeu seu segredo por muito tempo, coletando objetos pessoais de Jenna Marshall. Quando Ryan descobriu acidentalmente sua coleção, Caleb, tomado pelo pânico e pelo medo de ser descoberto, tomou precipitadamente uma decisão impensada e fatal. Agindo sob a influência de emoções e medo, ele fez o que era necessário para que o segredo permanecesse oculto para sempre. Agora os investigadores estavam prontos para passar para a próxima etapa da investigação: a busca autorizada na casa e na garagem de Caleb Stone. Lá, os investigadores esperavam encontrar as evidências que faltavam, que permitiriam confirmar definitivamente a versão da obsessão compulsiva de Caleb a longo prazo e completar o quadro geral do crime. Depois que os peritos forenses descartaram completamente a versão com um segundo envolvido, a polícia se concentrou no próximo passo decisivo: uma busca minuciosa na residência de Caleb Stone. Em 11 de novembro de 2005, o tribunal emitiu oficialmente um mandado de busca e o grupo de operações seguiu para os arredores de Cheyenne.
A residência de Caleb pertencia a seu tio, que havia se mudado para outro estado a trabalho pouco antes dos eventos e permitira que seu sobrinho morasse lá temporariamente. Os pais de Caleb viram a mudança com tranquilidade e pensaram que o jovem era maduro o suficiente para uma vida independente. Ninguém de seu círculo próximo desconfiava que o verdadeiro motivo do desejo de Caleb era esconder sua obsessão secreta por Jenna. Por fora, a casa parecia típica. Fachada bem cuidada, quintal arrumado, entrada limpa. Mas quando o grupo de investigação entrou, eles imediatamente notaram que o interior estava propositalmente livre de objetos pessoais e itens domésticos. A quase completa ausência de vestígios pessoais indicava que o morador se esforçava para não revelar nada sobre si mesmo, nem mesmo a visitantes casuais. Durante a inspeção detalhada dos cômodos, os investigadores notaram uma pequena despensa no porão. Ela estava protegida por uma fechadura separada e entulhada com caixas antigas, ferramentas e móveis. Talvez Caleb esperasse que esse local passasse despercebido, especialmente se os policiais se limitassem a uma inspeção superficial. No entanto, os investigadores decidiram verificar minuciosamente cada cômodo e cada local escondido na casa. Depois que a fechadura foi arrombada, os policiais descobriram na despensa uma pequena mesa de trabalho e um computador desatualizado. Em uma das gavetas, protegida por um cadeado separado, foram encontrados o diário de Caleb, vários cadernos e um álbum de fotos cuidadosamente dobrado. Esses materiais foram imediatamente apreendidos e encaminhados para análise detalhada. O acesso aos arquivos mostrou-se difícil. Parte dos dados havia sido excluída e a recuperação levou quase uma semana. Os peritos forenses de TI conseguiram restaurar apenas cerca de 70% das imagens. Os arquivos encontrados confirmaram os piores temores da polícia. Uma pasta separada no disco rígido continha mais de 400 fotos de Jenna Marshall, tiradas secretamente de longa distância com uma teleobjetiva profissional. Todas as imagens estavam organizadas em pastas, com curtas marcações digitais e breves comentários sobre o local e a hora da captura. A análise das gravações mostrou que a observação havia sido realizada de forma cuidadosa e metódica. Os peritos forenses constataram a sistemática no registro da vida cotidiana de Jenna, sua agenda, suas rotas e seus encontros. Tal grau de detalhe testemunhava uma profunda obsessão e uma atenção doentia que o suspeito escondia até de seus confidentes mais próximos. Mas a evidência decisiva foi o diário encontrado na gaveta trancada da mesa. As primeiras entradas pareciam neutras e inofensivas, mas gradualmente seu conteúdo adquiriu um caráter obsessivo. Caleb registrava meticulosamente cada ação de Jenna, suas reações e até seu humor. Com o tempo, as anotações revelaram sinais de tensão emocional e irritabilidade, causadas pelo fato de a menina não reagir à sua atenção oculta. A psicologia forense classificou o comportamento do suspeito como stalking patológico clássico, baseado em dependência emocional e fantasias obsessivas. Como resultado da análise do diário, os psicólogos elaboraram um perfil claro de Caleb, que revelou sua incapacidade de controlar suas emoções e sua tendência de perceber Jenna não como uma personalidade independente, mas como um objeto de suas próprias necessidades e expectativas. Os materiais coletados durante a busca foram posteriormente apresentados em tribunal e se tornaram as principais evidências no caso. Com a ajuda do diário e do arquivo de fotos, o juiz e os jurados puderam se convencer diretamente de quão séria era a vida oculta de Caleb e por quanto tempo ele havia observado Jenna sistematicamente. Assim, o lado cuidadosamente oculto da vida do suspeito tornou-se óbvio apenas graças ao trabalho minucioso do grupo de investigação e dos especialistas técnicos. Caleb claramente esperava que seu esconderijo permanecesse indetectável, e foi exatamente esse erro que permitiu à polícia desvendar completamente seus motivos e seu verdadeiro caráter. A investigação agora tinha o último passo: determinar exatamente os eventos da noite do desaparecimento de Ryan Harris e esclarecer como exatamente a perseguição oculta da menina se transformou em uma tragédia que custou a vida de seu melhor amigo. Em 11 de novembro de 2005, Caleb Stone estava em uma sala de interrogatório na delegacia do condado de Laramie. Oficialmente,
Ele ainda tinha o status de testemunha e supunha que a conversa se limitava a esclarecer detalhes. O jovem não desconfiava que os investigadores haviam realizado uma busca minuciosa algumas horas antes e já sabiam das evidências encontradas em sua casa. No interior da sala reinava a atmosfera habitual: uma mesa, algumas cadeiras, um gravador para registrar a conversa e um espelho unidirecional. Caleb entrou com confiança, exteriormente calmo e completamente convencido de que tinha a situação sob controle. O investigador começou a conversa com perguntas gerais para dar a Caleb a oportunidade de relaxar e apresentar sua própria versão dos acontecimentos. O suspeito novamente contou em detalhes que na noite do desaparecimento de Ryan Harris, ele havia planejado um encontro com ele nos silos antigos, mas o amigo supostamente nunca apareceu. Ele repetiu essa versão quase literalmente, como se a tivesse memorizado. O investigador não o interrompeu e ouviu atentamente cada palavra, antes de abrir cuidadosamente a pasta com as evidências. A primeira evidência foi o registro de SMS que veio da operadora de telefonia móvel. Nele, a mensagem de Caleb para Ryan no dia do desaparecimento estava claramente registrada, com a indicação do local exato do encontro, ao lado dos silos. O investigador leu atentamente o texto da mensagem e a hora do envio, antes de fazer a Caleb uma pergunta esclarecedora. O jovem hesitou brevemente, então repetiu com dificuldade que Ryan não havia comparecido. Sua voz já denunciava uma excitação oculta. Em seguida, os resultados da análise dactiloscópica do recipiente metálico foram colocados sobre a mesa diante do suspeito. O investigador apresentou fotos das impressões encontradas no interior do recipiente, que coincidiam completamente com as amostras de Caleb Stone. O suspeito permaneceu em silêncio por um longo tempo, observando atentamente as imagens e obviamente tentando encontrar as palavras certas. Finalmente, ele simplesmente abaixou o olhar e não disse nada. O próximo passo foram as fotos de Jenna Marshall, que vieram dos arquivos restaurados do computador. Essas imagens os investigadores haviam impresso antecipadamente e as colocaram cuidadosamente diante do suspeito. O investigador explicou brevemente que essa era apenas uma pequena parte de mais de 400 fotos que Caleb havia armazenado em seu computador. O jovem imediatamente mudou de cor, começou a evitar o olhar do investigador antes de pedir abruptamente e brevemente um advogado. Depois que essa demanda foi feita, o investigador encerrou imediatamente a conversa. O procedimento exigia que o interrogatório fosse encerrado assim que a testemunha expressasse o desejo de buscar assistência jurídica. Nesse momento, o status de Caleb Stone foi oficialmente alterado de testemunha para suspeito no caso de homicídio doloso e stalking de longo prazo. Ao sair da sala, o jovem ainda mantinha a compostura exteriormente. Os investigadores que observavam seu comportamento através do espelho unidirecional, no entanto, notaram um tremor em suas mãos e uma tensão geral. O suspeito não entrou em discussão com o investigador, não apresentou justificativas ou contra-argumentos. Sua recusa em continuar a conversa convenceu ainda mais os investigadores de que Caleb reconhecia a seriedade de sua situação e entendia. As evidências coletadas não lhe deixavam possibilidade de negar os fatos. Após o interrogatório, Caleb Stone foi preso e detido em prisão preventiva. A próxima tarefa mais importante da investigação era reconstruir definitivamente os eventos da noite em que Caleb se encontrou com Ryan e provar ao tribunal que o desfecho trágico não foi um acidente, mas o resultado das ações de um homem que havia escondido por muito tempo sua perigosa ideia fixa. Após a prisão de Caleb Stone, o advogado continuou a insistir na versão da defesa, enfatizando a ausência de provas diretas de que foi Caleb quem trancou Ryan Harris no silo. Sim, as impressões no recipiente eram dele. Os objetos pertenciam a Jenna, e tudo isso provava a obsessão de Caleb. Mas a defesa argumentou: a investigação não pôde comprovar que Caleb estava pessoalmente presente quando Ryan foi trancado. A polícia precisava de uma prova mais contundente. Exatamente por isso, os investigadores decidiram verificar detalhadamente a área ao redor do silo mais uma vez e organizaram, um mês após a descoberta do corpo, uma nova e extremamente minuciosa inspeção. Foi exatamente essa verificação, realizada com mais cuidado do que as anteriores, que trouxe um achado inesperado. No chão, sob a estrutura metálica de uma plataforma,
Os investigadores encontraram o telefone de Ryan Harris, que não havia sido encontrado nem na primeira inspeção do local, nem depois. Era um Nokia 6230, um modelo popular do início dos anos 2000 que possuía um gravador de voz embutido. O telefone estava sem a tampa traseira e a bateria. A carcaça estava danificada e suja. O telefone poderia ter caído sob a plataforma durante trabalhos de limpeza ou por erosão do solo após chuvas. De outra forma, sua descoberta tardia não poderia ser explicada. Com base no número de série, o aparelho foi inequivocamente identificado como propriedade de Ryan. A investigação por especialistas locais mostrou imediatamente que o telefone estava muito danificado e não podia ser recuperado por métodos convencionais. Em seguida, o aparelho foi enviado para o laboratório do FBI em Quantico, onde existiam tecnologias para a recuperação de dados até mesmo de aparelhos danificados do início dos anos 2000. O trabalho dos especialistas durou várias semanas. Os primeiros resultados pareciam padrão: SMS, números de telefone, listas de chamadas. Mas o decisivo foi um arquivo de áudio gravado com o gravador de voz embutido do telefone. O Nokia 6230 possuía tal função que permitia gravar até vários minutos de som. O arquivo estava datado de 11 de outubro de 2005, 1h14 da manhã, cerca de 5 horas após o último contato conhecido de Ryan com o mundo exterior. O arquivo estava danificado, mas os especialistas conseguiram restaurá-lo quase completamente. Na gravação, eram claramente audíveis batidas suaves contra metal com o eco característico de um espaço fechado. Após uma breve pausa, a voz suave e enfraquecida de Ryan Harris foi ouvida. Uma perícia fonética confirmou a identidade. Ele falava com dificuldade, suavemente, mas chamava claramente Caleb pelo nome e pedia para ele abrir a porta. Os investigadores suspeitaram que Ryan, ao recobrar a consciência no silo e perceber que estava preso, tentou instintivamente pedir ajuda. Mas devido ao sinal fraco, à conexão ruim ou aos danos, o aparelho não realizou chamadas. Provavelmente em estado de pânico e fraqueza, Ryan ativou acidentalmente o gravador de voz e fez uma breve gravação, que permaneceu na memória do aparelho. Após o recebimento do relatório do FBI, a investigação tinha a confirmação direta necessária da presença de Caleb no local do crime. A gravação de áudio tornou-se o elemento decisivo da acusação. Agora a defesa não podia mais argumentar sua posição com a ausência de provas diretas. Essa gravação entrou oficialmente para os autos como a prova-chave e confirmou que Caleb havia deixado Ryan conscientemente na armadilha, sem ajuda e sem a possibilidade de fuga. Agora restava à investigação apenas uma coisa: preparar os autos completamente para o processo judicial, a fim de provar definitivamente que a tragédia foi o resultado das ações de um homem que havia vivido por muito tempo sob o feitiço de sua própria ideia fixa. Após a entrega da gravação de áudio ao advogado de Caleb Stone, tornou-se óbvio o quão gravemente isso influenciaria o curso do processo judicial. A posição da defesa, que antes se baseava exclusivamente na ausência de provas diretas da participação pessoal de Caleb no confinamento de Ryan no silo, foi significativamente enfraquecida. O advogado solicitou uma reunião confidencial com o promotor do condado de Laramie para discutir a estratégia adicional da condução do processo e a possibilidade de uma mudança na abordagem antes do início do julgamento. Nesta reunião, o promotor apresentou ao advogado o panorama geral do caso, apontando diretamente que a voz de Ryan na gravação, especificamente dirigida a Caleb, praticamente não deixava margem de manobra para a defesa. No decorrer da conversa, ficou claro que a defesa não conseguiria mais manter sua linha anterior no tribunal e seria forçada a buscar uma estratégia alternativa. Logo após esta reunião, o advogado visitou Caleb na prisão distrital. Esta conversa foi longa e tensa. A princípio, Caleb insistiu categoricamente em sua inocência, repetindo a versão anterior, mas depois que o advogado lhe reproduziu pessoalmente a gravação de áudio restaurada, o comportamento do suspeito mudou drasticamente. Ele estava obviamente atordoado e não esperava que sua presença e seu papel tivessem sido tão claramente registrados. 2 dias após o encontro com o advogado, Caleb Stone concordou em fazer novas declarações oficiais. Em um interrogatório especial na presença de seu advogado e dos investigadores,
Ele apresentou pela primeira vez, de forma detalhada e abrangente, sua própria versão dos acontecimentos. Caleb confirmou que naquela noite ele realmente havia combinado um encontro com Ryan nos antigos silos para beber e conversar. Em suas novas declarações, ele alegou que não esperava absolutamente que Ryan encontrasse o recipiente com os pertences pessoais de Jenna, que ele havia escondido cuidadosamente no silo. Quando Ryan saiu com o recipiente e começou a fazer perguntas incômodas, Caleb entrou em pânico devido ao súbito medo de ser descoberto. Houve uma discussão acalorada entre os amigos, resultando em Caleb empurrando Ryan com força. O jovem caiu e bateu a cabeça na fundação de concreto do silo. Caleb contou aos investigadores que naquele momento ele estava completamente convencido de que o irremediável havia acontecido. Em estado de pânico, ele decidiu esconder o ocorrido. Não chamou ajuda e escondeu Ryan, em um acesso de emoções e medo, dentro do silo, fechando a pesada escotilha. Ele alegou que não percebeu que Ryan ainda estava vivo e que suas ações teriam consequências tão trágicas. No final da conversa, Caleb admitiu seu papel no ocorrido, mas enfatizou que agiu impulsivamente e não estava no controle devido ao pânico que o tomou naquele momento. Com base nessas novas declarações, a defesa pretendia agora convencer o tribunal e os jurados de que o incidente não foi um crime planejado antecipadamente, mas sim um trágico acidente. Os investigadores registraram detalhadamente as novas declarações de Caleb e as compararam com todas as provas e resultados da investigação coletados anteriormente. Eles entenderam que agora precisavam examinar cuidadosamente até que ponto a nova versão do suspeito correspondia à verdade. As investigações entraram em sua fase final e o próximo passo seria o processo judicial, no qual a medida da responsabilidade de Caleb Stone seria finalmente decidida. Após as declarações confessas de Caleb Stone, a investigação pôde reconstruir os eventos da noite de 10 de outubro de forma completa e sem dúvidas. Todos os detalhes e motivos dos envolvidos se uniram em uma imagem única e clara. Por volta das 8 horas da noite, Caleb enviou uma mensagem de texto para Ryan e sugeriu um encontro nos antigos silos da empresa Granco. A princípio, parecia estranho porque dois amigos íntimos escolheriam um lugar tão isolado e inconveniente para uma conversa. Mas a explicação de Caleb esclareceu a situação. Acontece que, em um desses silos, estava seu recipiente cuidadosamente escondido com os pertences de Jenna. Naquela noite, Caleb planejava mover este esconderijo discretamente para outro local mais seguro. Ao marcar um encontro nas proximidades, ele esperava conversar rapidamente com seu amigo e terminar seu plano tranquilamente depois que Ryan fosse embora. Por volta das 8h15 da noite, Ryan chegou primeiro. Enquanto esperava por Caleb, a escotilha lateral de um dos silos chamou sua atenção. Normalmente, a porta estava sempre trancada com um ferrolho maciço e enferrujado, mas naquela noite, a escotilha estava ligeiramente aberta. Como Caleb explicou mais tarde, ele havia passado algumas horas antes para verificar o recipiente e não havia fechado a porta com força suficiente na pressa. Ele tinha certeza de que ninguém olharia por acaso para um silo velho e sujo. Ryan, no entanto, notou a porta entreaberta e decidiu ver o que havia lá dentro. Ao abrir a escotilha completamente, ele imediatamente notou a caixa de metal. Ele iluminou o interior com a tela do seu telefone, viu os pertences pessoais de Jenna e imediatamente entendeu que aquele recipiente pertencia a Caleb. Exatamente nesse momento, Caleb também chegou de carro. Caleb contou aos investigadores mais tarde que ele sofreu um choque grave ao ver seu amigo com a caixa. O conflito se desenvolveu literalmente em segundos. Ryan exigiu explicações e Caleb, sentindo crescente desespero e medo de ser descoberto, tentou pegar o recipiente de volta. Houve uma breve briga e Caleb empurrou Ryan violentamente. Este perdeu o equilíbrio e, ao cair, bateu a cabeça com força na laje de concreto em frente ao silo. Caleb alegou que, naquele momento, ele estava convencido do pior. No pânico que o tomou, ele tomou a decisão impulsiva e impensada de esconder o ocorrido. Ele levou Ryan para dentro do silo pela mesma escotilha, jogou o recipiente atrás dele e fechou com dificuldade o ferrolho de metal maciço. Em seu estado de extrema agitação, ele nem percebeu que o telefone de Ryan havia caído no chão ao lado da porta. Como a investigação forense mostrou mais tarde,
Ryan provavelmente estava vivo e tentou sair por algum tempo, mas o ferrolho de metal só podia ser aberto por fora. Numerosas marcas de tentativas de fuga foram encontradas na parte interna da porta do silo. A porta permaneceu bem fechada durante todo o tempo em que a busca por Ryan durou. Mas na noite de 1º de novembro, poucos dias antes de os jovens encontrarem o silo, uma forte tempestade de outono atingiu o condado. O vento e a chuva danificaram gravemente as fixações enferrujadas do ferrolho, e a escotilha se abriu um pouco sozinha. Exatamente nesse estado, ligeiramente aberta, os jovens a encontraram em 4 de novembro. Todos os detalhes das declarações de Caleb foram confirmados pelos resultados do experimento de investigação e pelas perícias. Desde o tempo de envio da mensagem e a gravação do arquivo de áudio, até a possibilidade de mover fisicamente uma pessoa inconsciente para dentro do silo. Esta reconstrução se tornou a versão oficial da investigação, que explicou logicamente todas as peculiaridades e inconsistências da imagem original do incidente. Agora, a investigação entrava em sua fase final. O processo judicial no qual os jurados teriam que tomar uma decisão final sobre a extensão da culpa de Caleb Stone nos eventos daquela noite fatídica. Julho de 2006. Muitas pessoas se reuniram no tribunal do condado de Laramie, jornalistas, parentes e amigos, simplesmente moradores que foram profundamente abalados por este caso. O processo contra Caleb Stone se tornou um dos eventos mais sensacionais dos últimos anos. Diante dos jurados havia uma tarefa difícil. Eles tinham que decidir se as ações de Caleb foram um erro trágico ou um crime consciente, impulsionado pela indiferença ao destino de seu amigo. O promotor foi o primeiro a se apresentar ao tribunal. Ele contou calmamente e com confiança como os eventos daquela noite de outubro se desenrolaram e chamou a atenção dos jurados para cada detalhe. O promotor enfatizou que, após a queda de seu amigo, Caleb não chamou uma ambulância, não informou a polícia, mas tomou medidas concretas para apagar os vestígios do incidente. Ele explicou que exatamente essa omissão, na opinião da acusação, demonstrava a total indiferença de Caleb ao possível destino de Ryan. Um momento particularmente significativo do julgamento foi o testemunho de Jenna Marshall. No tribunal, foram apresentados a ela os objetos do recipiente de metal. Jenna reconheceu com dificuldade cada item e observou que nunca soubera que seus pertences pessoais poderiam ser parte da obsessão doentia de outra pessoa. Em um momento, a garota não conseguiu conter suas emoções. As lágrimas de Jenna, sua voz tremendo de emoção, causaram uma forte impressão em todos os presentes. Em seguida, o médico legista se apresentou aos jurados. Seu depoimento foi extremamente importante para a compreensão dos eventos. Ele explicou que a lesão sofrida por Ryan na queda não foi a causa imediata da morte. De acordo com dados médicos, o jovem permaneceu vivo por um tempo considerável. A principal causa da morte foi desidratação no espaço fechado do silo. Marcas no interior da porta também mostravam claramente que Ryan recuperou a consciência e fez repetidas tentativas de sair. Após o parecer do médico legista, o promotor reproduziu a gravação de áudio restaurada do telefone de Ryan. No salão, ecoou uma voz fraca que claramente dizia as palavras: "Caleb, abra." No momento dessa gravação, Caleb já havia deixado o local do incidente e não podia ouvir fisicamente o pedido de seu amigo. Caleb mesmo alegou que, após a queda, estava completamente convencido de que Ryan havia morrido imediatamente. Exatamente por isso, segundo suas palavras, ele não chamou ajuda, mas decidiu esconder o ocorrido. A defesa insistiu que as ações de Caleb foram causadas por pânico e choque. O advogado explicou aos jurados que, naquele momento, Caleb não foi capaz de avaliar a situação objetivamente. Ele pediu ao tribunal que considerasse o ocorrido como uma trágica coincidência e um erro impensado de um jovem, e não como um crime intencional. Os jurados, no entanto, levaram em consideração não apenas as explicações emocionais do advogado, mas também os fatos jurídicos. De acordo com a lei, Caleb era obrigado a prestar socorro e relatar o incidente imediatamente às autoridades, mesmo que ele acreditasse que seu amigo estivesse morto. Em vez disso, ele deixou Ryan conscientemente no silo, fechou o pesado ferrolho e tirou dele qualquer chance de resgate, caso ele ainda estivesse vivo.
Exatamente esse fato se tornou decisivo na deliberação dos jurados. Os jurados não conseguiram chegar a uma opinião unânime por um longo tempo. As primeiras horas de deliberação foram acaloradas. Uma parte considerou o ocorrido um acidente. Após várias horas de deliberação, os jurados emitiram um veredicto unânime. Caleb Stone é culpado de assassinato em segundo grau, um crime cometido sem planejamento prévio, mas com evidente e completa indiferença pela vida de outro ser humano. Ao anunciar o veredicto, o juiz enfatizou a gravidade das consequências das ações do réu e impôs uma pena de prisão perpétua com a possibilidade de solicitar liberdade condicional após 25 anos. Ao ouvir a sentença, Caleb não reagiu e continuou a olhar silenciosamente para o chão. Os pais de Ryan e Jenna receberam a decisão do tribunal calmamente e sem manifestações externas de emoção. Assim terminou o processo judicial em um caso que começou com um desaparecimento inexplicável e terminou com a revelação de uma verdade sombria e cruel. Mas mesmo após a sentença, muitos moradores do condado se perguntavam: essa tragédia poderia ter sido evitada se apenas uma decisão naquela noite fatídica tivesse sido diferente? Após a leitura da sentença, muitos moradores do condado de Laramie tentaram voltar à sua vida normal. No entanto, esquecer o que aconteceu provou ser impossível. A tragédia marcou profundamente a comunidade local e se transformou em uma espécie de lenda sombria de Cheyenne. Uma das primeiras a sentir a impossibilidade de continuar sua vida anterior foi Jenna Marshall. A garota sofreu muito com a atenção constante de vizinhos e jornalistas. Em 2007, ela finalmente tomou a decisão de deixar Wyoming e se mudou para a costa leste, para uma pequena cidade onde ninguém a conhecia. Jenna mudou seu sobrenome e cortou conscientemente todas as ligações anteriores para se distanciar completamente do passado e deixar para trás as memórias pesadas. Enquanto isso, os silos da empresa Grainco, onde a tragédia aconteceu, tornaram-se um local de peregrinação constante para moradores curiosos e amantes de histórias de crime. Apesar das medidas de segurança e avisos das autoridades, as pessoas continuavam vindo, tirando fotos e tentando entrar. Isso forçou a administração local, em 2008, a tomar a decisão sobre a demolição completa das estruturas. Como resultado, no lugar dos silos de grãos, restou apenas um terreno baldio que gradualmente foi coberto por grama e mal lembrava o que havia acontecido. Caleb Stone, após o julgamento, foi transferido para uma prisão de segurança máxima no estado de Wyoming. No início, ele se isolou completamente. Não falava com os colegas de cela, recusava todas as entrevistas e comentários. Somente anos depois, Caleb começou a interagir gradualmente com os psicólogos da prisão e aceitou aconselhamento, embora ele mesmo evitasse falar com eles sobre os detalhes daquele dia. De acordo com a legislação, Caleb terá a primeira oportunidade de solicitar liberdade condicional não antes de 2031. Talvez com o tempo ele possa falar mais abertamente sobre seus sentimentos, experiências e percepção dos eventos, embora novas informações dificilmente sejam esperadas dele. O caso já foi completamente esclarecido há muito tempo. Através das investigações e do tribunal, foi firmemente estabelecido que o autor do crime foi Caleb Stone. Seu motivo era uma obsessão doentia por Jenna e a tentativa em pânico de esconder a verdade sobre sua vida secreta. A sequência dos eventos e as circunstâncias também não deixaram dúvidas. Caleb convidou Ryan. Houve um confronto. Então ele tomou a decisão fatal de esconder o incidente em vez de buscar ajuda. No entanto, mesmo após a conclusão das investigações e do processo judicial, alguns detalhes permaneceram sem esclarecimento. A investigação nunca conseguiu determinar com absoluta certeza por quanto tempo Ryan Harris permaneceu consciente após a queda e o fechamento do silo. Da mesma forma, permaneceu para sempre desconhecido se Ryan estava ciente de que estava ao lado do recipiente cheio com os pertences pessoais de sua namorada. Esses momentos permaneceram mistérios não resolvidos e constantemente causaram discussões entre aqueles que conheciam essa história. Eles se tornaram uma espécie de lembrete de que nenhuma investigação, por mais cuidadosa que seja, pode responder a todas as perguntas e alguns segredos permanecem sem resposta para sempre. Agora, este caso faz parte da história criminal do condado de Laramie
e lembra os moradores como a obsessão e a busca para esconder a verdade podem facilmente destruir não apenas a vida daqueles que estavam diretamente envolvidos, mas também a de muitas outras pessoas ao redor.